A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando e hoje nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 7. Salomão traz nesse trecho da palavra de Deus, através do Espírito Santo, muitas coisas para nós pensarmos. E embora algumas ideias pareçam contraditórias, eu quero dizer para você que fazem sentido. E nós vamos meditar sobre isso hoje. O versículo 1 começa dizendo: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E olha que eu quero dizer para você que entender a primeira parte desse versículo é fácil. Com certeza o bom nome, né, a reputação, o ser bem-quisto perante as pessoas é muito melhor do que um perfume fino, um perfume caro, né? Nós sabemos que o bom nome, que é construído através de um comportamento educado, que é construído através de um posicionamento diário diante das pessoas, com certeza ele vale mais do que qualquer coisa que possa ser comprado ou produzido. Agora, entender a segunda parte desse versículo, a gente precisa, demanda um pouco de calma, né? O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Com certeza, se você olhar rapidamente para esse versículo, você vai discordar de Salomão. Você vai dizer de maneira alguma, né? O dia da morte é o dia da separação, o dia da morte é o dia da tristeza, o dia da morte é o dia de lidar com o luto. Entretanto, Salomão aqui está apresentando para nós uma perspectiva eterna, meus queridos. E quando nós olhamos da perspectiva do céu, com certeza o dia da morte é melhor do que o dia do seu nascimento, né? Porque o dia do nascimento revela que a pessoa ainda tem muita coisa pela frente aqui nessa terra, mas o dia da morte nos fala do nosso encontro com o nosso Salvador. Nos fala a respeito daquilo que é eterno, né? Embora muitas pessoas queiram negar a existência de Deus e a existência da vida eterna, a palavra de Deus nos mostra que aqui não é o fim, né? Quando o fio de prata se romper, né, nós não estaremos diante do fim, mas diante de um novo começo, né? Então, por isso Salomão diz: não, com certeza o dia da morte é melhor, o dia que nós vamos encontrar o nosso Salvador. E se temos a certeza da nossa salvação, se temos a certeza da nossa fé em Cristo, esse dia não precisa ser visto como um dia de tristeza, como um dia de luto, mas nós podemos olhar da perspectiva do céu e saber que há vida após a morte, né? Há um encontro com o Senhor. E aí o verso 2, eu vou ler do verso 2 até o verso 4, porque essas ideias elas estão juntas, né? É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério, né? Devemos levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. A gente percebe que Salomão ele vai aqui exaltar, né? Enaltecer a questão do luto. E nós podemos entender que Salomão está tratando aqui do quê? Querendo ou não, quando estamos passando por momentos de alegria, momentos de vida, momentos de respostas, momentos de portas abertas, em geral a gente está tão ocupado vivendo essa alegria que nós não temos vamos dizer assim, nós não temos o costume, o hábito de pensar na seriedade da vida, que devemos viver cada dia da maneira que agrada a Deus. Entretanto, quando nós nos encontramos na casa do luto, né, onde há luto, a morte, ela nos faz pensar naquilo que mais vale, né? A morte coloca os nossos olhos em uma questão que é muito importante, que é a brevidade da vida, né? Nós devemos viver aqui e nos alegrar com tudo que Deus nos deu, como o próprio Salomão tem dito, né? Comer, beber e regalar, né? Na versão revista atualizada, ou aproveitar daquilo que Deus tem nos dado, mas os nossos olhos não podem se apartar do nosso destino, que é o nosso destino eterno, né? A morte ou a casa onde há o luto, com certeza nos faz pensar nisso. A vida passa muito rápido. Algumas pessoas vivem nessa terra de maneira inconsequente, mas aquele que é sábio, ele deve buscar a consciência, vamos falar assim, né? Ele deve buscar atitudes que transmitam, que reflitam a consciência de que temos um dia de encontro com o nosso Criador. Um dia nós nos encontraremos com Ele e prestaremos conta daquilo que temos feito, através do nosso corpo, através das nossas palavras, através da nossa vida.
E nós que estamos vivos, verso 2, devemos atentar para isso. Porque um dia, mais para frente nós vamos ver sobre isso, um dia aqueles que estiverem mortos, vamos dizer assim, já não podem fazer mais nada, né? Não há como recuperar o tempo perdido depois que tivermos morrido. A gente vai ver isso em Eclesiastes, nos capítulos à frente, né? O tempo que se chama hoje é o tempo em que nós vivemos de maneira humana, terrena, porque temos que atuar nesse mundo, mas de maneira eterna, né? Sendo cautelosos com as nossas escolhas. E eu quero ir com você até o versículo 8. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Esse versículo, quando eu li, me fez rir, porque eu costumo brincar muito com o irmão meu na fé, que lida com essas questões de treino, de saúde, né? De coach. E como eu sou uma pessoa que infelizmente não gosto de me exercitar, muitas vezes, né, quando ele chegava aqui em casa, a gente fazia essa brincadeira, né? Melhor é o fim do que o começo. Porque é muito bom quando terminava a atividade física, visto que esse não é verdadeiramente o meu ponto forte. Prefiro estar aqui sentado com você estudando a palavra do que estar lá exercitando o corpo. Mas isso eu preciso mudar também. Mas o que esse texto quer dizer para nós? Eu peço desculpas pelo barulho aqui do lado, caso você esteja ouvindo. Caso o microfone esteja captando, porque está havendo aqui uma reforma lá da minha casa. Então vamos lá. Esse versículo quer dizer para nós, queridos, que o fim das coisas, ou seja, o concluir dos projetos é muito melhor do que o começo. Eu e você, quando vamos começar alguma coisa, a gente está cheio de ânimo, a gente está cheio de gás, a gente quer fazer, seja porque a gente está se esforçando para pôr um projeto, né, fazer ele sair do papel, né, seja porque a gente está começando algo que a gente já tinha vontade de começar antes, mas faltava recursos, seja porque a gente está começando uma graduação, uma formação, um upgrade, a gente está animado. O começo é fácil, meus queridos, né? Geralmente o nosso ânimo é a mola propulsora que nos leva a realmente, uau, vamos lá. Só que terminar aquilo que começamos é o desafiador. E aqui, Salomão ele consegue de maneira muito graciosa colocar as palavras, colocar as ideias nessas palavras, né? O fim das coisas é melhor. Como é bom concluir uma pós-graduação, como é bom concluir uma graduação, né? Como é bom concluir um mês de treino, como é bom concluir eu não sei, um projeto, como é bom concluir uma reforma. A gente começa uma reforma de casa tão empolgados e quando aquilo começa a marcar passo, né, começa a haver uma demora na entrega, ufa, que vontade de parar na metade, né? Só que a gente não pode, já começamos. Então, Salomão aqui diz que o paciente é melhor do que o orgulhoso, né? Muitas vezes aquele orgulho ou aquela força humana que nos move a princípio para começar algo, não é suficiente para nós terminarmos. E o paciente ou o longânimo, ele é aquele que realmente toma fôlego e pede ajuda para Deus para viver um dia de cada vez. Uma vez uma pessoa muito sábia estava dizendo para mim, Rita, nos momentos mais difíceis da minha vida, a minha oração diante do Senhor era, Deus me dá forças para viver mais esse dia. E no dia seguinte, essa pessoa pedia de novo, Pai, me dá forças para viver mais esse dia. Às vezes a gente esquece que algumas batalhas elas são vencidas na força do dia, né? O amanhã não pertence a mim e nem a você. E o ontem a gente não pode mudar. Então a gente tem que pedir forças para o Senhor para vencer cada um dos nossos dias. Veja o versículo 9 comigo. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E todas as vezes que eu escuto Salomão falando sobre os tolos, eu não sei se você acontece isso com você, desde quando nós estávamos estudando provérbios, eu penso, ok, Deus, eu não posso parecer com um tolo. Mas às vezes Salomão fala umas coisas que você fala, ok, pai, eu preciso realmente mudar de vida para não parecer com um tolo. E uma das coisas que ele está mencionando aqui é a ira, né? E o que é a ira? Como a ira manifesta no seu coração, né? Conta aí para mim nos comentários ou fala aí em voz alta, onde você estiver. Como que você fica irado, né? A ira é como se fosse uma coisa que te domina o corpo e você já quer falar boca afora tudo que você está sentindo, toda a raiva que você está sentindo. Ou quando você fica irado, aquilo parece uma camisa de força que te aperta, te aperta, te aperta e você não consegue falar aquilo que está causando a ira, mas aquilo aperta seu coração, sua garganta, seu estômago. Como que a ira funciona com você? Porque aqui Salomão está dizendo assim, não permita que a ira domine. Bom, se ele está dizendo que eu e você não podemos permitir, significa que nós temos domínio.
Eu e você, nós temos domínio sobre nós. E é esse ponto-chave que eu quero parar para meditar com você aqui 3 minutinhos. Então, espero que menos que isso. Eu e você, nós temos autoridade e principalmente porque temos o Senhor Deus. Nós queremos ter domínio próprio, ou seja, nós temos a condição de olhar para nós mesmos e falar assim: para, Rita, tá feio. Rita, já para a cruz de Cristo. Vai colocar diante de Deus essa dor e para de murmurar. Nós temos que ter domínio próprio para dar um comando para nós mesmos. Mas nós sabemos que esse domínio próprio, ele só é excelente de verdade se ele é ali fortalecido pela força do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo nos domina e nós diminuímos para que ele cresça que realmente o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Mas eu quero dizer para você assim, e isso é uma lição para mim também. Nós podemos não permitir, ok? Quem escreveu esses versos foi Salomão, mas quem permitiu que eles foram escritos foi o Senhor Deus, foi o Espírito Santo. Então, quando você perceber que a ira está começando a te dominar, diga para você mesmo, né? Diga o seu nome. Pare agora. Pai, em nome de Jesus, me ajude a não deixar esta ira dominar o meu coração. Senhor, eu peço que o Senhor me encha do teu Espírito. E você vai fazer a sua oração lembrando desse versículo, né? Nós não queremos que a ira se aloje no íntimo. Porque quem é que tem a ira guardadinha dentro do seu coração, da sua mente, da sua alma? São os tolos. E eu e você não queremos ser como os tolos. Amém? Olha o que diz o verso 10. Esse verso 10 é fantástico. Não diga... Não é para dizer, gente, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta, né? Não é sábio nós ficarmos perguntando, nossa, por que será que antigamente era tão melhor? Ou, às vezes você não faz nenhuma pergunta, você faz uma afirmação. Antigamente era muito melhor. Eu era feliz. Isso, aquilo. Gente, a palavra de Deus fala para nós considerarmos o nosso passado. A gente realmente tem que olhar para o passado e agradecer a Deus porque vencemos cada uma das batalhas ou porque tivemos cada um dos bons momentos. Mas o passado não é um lugar para nós morarmos. O passado é um lugar de passagem. De vez em quando até um lugar de visita, né? A gente lembra de alguma situação da infância, a gente lembra uma comida gostosa que nossa avó fazia, a gente lembra alguma coisa que os nossos pais faziam conosco, alguma vivência com os irmãos. Isso tudo é muito legal. Algum amigo de infância. Eu tenho várias memórias da escola, né? Como eu amava ir para a escola. Então, essas memórias, elas são memórias para visitar, né? Para se alegrar e para agradecer. Mas o passado não é um lugar para viver. Assim como se eu e você, nós vivermos no futuro, né? Sempre trabalhando para amanhã, guardando para amanhã, achando que amanhã é o dia de fazer o que é bom, o que é fácil. Se nós deixarmos sempre para amanhã o momento da alegria, nós não vamos viver o hoje. O futuro não é o lugar que a gente deve viver e o passado tão pouco. Por isso, quando eu li esse versículo, ele falou tão profundamente ao meu coração, né? Por que ficar saudoso no sentido de, só lá no passado que era bom? Vamos olhar para o dia de hoje e agradecer a Deus pelo que temos. E veja o verso 12. Vamos falar de dinheiro? Olha só. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha que interessante, porque esse texto está falando que a proteção, ela também pode ser proporcionada pela sabedoria. Quando você e eu, nós somos sábios, nós guardamos o nosso coração em relação às decisões. E quando eu e você, nós tomamos decisões sábias, a gente não atrai desgraças para a nossa vida, né? A gente não atrai tristezas. Quando nós somos sábios, nós não falamos o que não deve. Porque uma vez que nós dizemos, as palavras são como flechas. Para você apanhar a flecha que você atirou, a flecha está longe. Às vezes a flecha atingiu um lugar que vai ser duro de arrancar. Então nós temos que pensar naquilo que falamos, porque não dá para voltar atrás. Embora nós possamos pedir perdão para a pessoa que nós ofendemos, a verdade é que depois que nós dizemos algo, não dá para desdizer. E o machucado que nós causamos, o ferimento que causamos no coração da outra pessoa, poxa vida, meus irmãos, muitas vezes é um negócio difícil de ser retirado. Então, a sabedoria realmente protege, né? A sabedoria nos traz paz. Mas ele fala aqui que o dinheiro também. Mas, embora o dinheiro possa
contratar um segurança para guardar a nossa porta, embora o dinheiro possa contratar um sistema de câmeras, né, para nos ajudar a proteger uma propriedade, embora o dinheiro possa nos comprar um carro blindado que nos, né, eventualmente nos livraria de um atentado ou de qualquer coisa, a verdade é que o dinheiro não pode dar o que a sabedoria dá, né? Salomão, ele coloca a sabedoria em destaque. Ele fala, a sabedoria preserva a vida de quem o possui. Por quê? Porque embora pareça que o dinheiro pode comprar coisas que protejam melhor a nossa vida, a verdade é que você pode estar dentro de um carro blindado e estar morto por ser insensato. Ou você pode estar dentro de uma casa com câmeras, com sistema de segurança, com guardas do lado de fora, mas se você não tiver o Senhor, a sabedoria de Deus dentro do seu coração, você pode estar morto por dentro por conta das decisões ruins que tomou. E esse versículo, vejam como é profundo, né? Eclesiastes vai trazendo para nós alguns textos que fazem a gente realmente parar para pensar. E veja o verso 14. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. E aqui na minha Bíblia da NVI tem 2 pontos. Quando os dias forem ruins, o que você tem que pensar, né? Considere, pense a respeito. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Bem, quando eu estava lendo esse versículo, eu fiquei realmente, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra encafifada. Eu fiquei pensando, Pai, quando os dias são bons, é tão fácil. Quando temos dias fáceis, né, meus queridos? Aqueles dias que você chega no final do dia e fala, nossa, glória a Deus, tudo aquilo que eu planejei aconteceu, tudo fluiu, deu certo, nenhum problema com ninguém, que bênção que é. Mas quando os dias forem ruins, nós devemos perguntar para o Senhor, Pai, embora eu não saiba do meu futuro, Pai, embora eu não saiba aquilo que está por vir, o Senhor fez o dia bom e o dia ruim. Então, Pai, nesse dia, que eu possa aprender e entender aquilo que o Senhor quis me ensinar. Que eu possa, em nome de Jesus, corresponder de maneira grata, ainda que as situações estejam difíceis e não saiam como eu planejei. Queridos, isso tem a ver com sabedoria, né? Às vezes, na nossa busca em sermos felizes todos os dias, esquecemos que até mesmo os dias ruins, eles nos aproximam de Deus, ou eles podem nos aproximar de Deus. Claro que nós podemos escolher ficar com o nosso coração endurecido, mas a verdade é que os dias ruins, eles podem com certeza nos aproximar de Deus. Agora, quero falar com você sobre uma porção que ele é um pouquinho maior. Eu quero ler do versículo 16 até o verso 20 com você. Porque eu confesso que eu li esse texto várias vezes. Eu falei, pera, tem uma coisa errada aqui. Não é possível que Salomão esteja falando isso. Mas sim, ele está dizendo isso e eu quero meditar com você. Os versos 16 até o verso 20 fala assim, ó. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Eu vou parar aqui. Bom, quando eu estava lendo isso, eu pensei, pai, como assim, né? A gente não ser demasiadamente ímpio? Eu falei, não, isso aqui está errado. É como se Salomão estivesse dizendo, vai lá, pode pecar, só não peca muito. Eu falei, a palavra de Deus não se contradiz, eu preciso olhar para ela na totalidade para eu entender o que é que Salomão está dizendo aqui. Então, vamos meditar comigo devagar? A palavra, eu fui consultar um autor, porque, lógico, eu já disse para você que todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, eu não entendo, eu falo, pera, algum homem de Deus deve ter entendido isso aqui no original, e como eu não falo hebraico, bora procurar quem fale. Existe uma coleção de livros que estudam, né, os livros da palavra de Deus, e este de Eclesiastes foi escrito pelo Michael Eaton e o Lloyd Carr.
Espero que eu esteja pronunciando certinho. E eles trazem para nós um entendimento baseado no hebraico, ou seja, no original. Então, quando a gente lê não seja excessivamente justo, aqui está a palavra excessivamente, né, que é traduzida para nós como excessivamente, ela se refere a muito. Então, não seja muito justo. E quando está falando aqui, as palavras do original que estão sendo ditas aqui, elas querem dizer o seguinte: tem a ver com a maneira como você se autoavalia e se apresenta. Então, quando nós estivermos diante das pessoas, não se avalie como uma pessoa demasiadamente sábia ou demasiadamente justa. Não se apresente dessa maneira. Está falando a respeito do nosso auto-julgamento. Né? Nós não devemos ser pessoas que nos promovemos a nós mesmos. Aliás, a gente viu isso, se eu não estou enganada, em Provérbios, né? Que seja a boca dos outros que te louvem e que te elogiem, né? E por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai destruir a nós mesmos? E essa pergunta de Salomão é justa. Se eu fico me promovendo como uma pessoa que sabe muito, que sabe tudo, que é excelente, que é isso, que é aquilo, uma hora ou outra vai ser quebrado esse entendimento na frente das pessoas, porque eu não sou perfeita. Nós não devemos vender a nossa perfeição para as pessoas, porque esta perfeição não existe. O único perfeito é Deus. Todos nós debaixo do sol estamos no mesmo processo. O processo de santificação, o processo de buscar parecer com Deus. Nenhum de nós está isento disso. E da mesma maneira, o verso 17 vai falar pra gente: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. O que isso significa? Em nós está o pecar. Em mim, a Bíblia diz que todos nós pecamos e nós carecemos da glória de Deus. Nos falta a glória de Deus. Se nós não buscarmos essa glória de Deus em Cristo Jesus, nós somos carentes dela, né? Então, embora o pecado seja inerente à nossa natureza, não seja demasiadamente ímpio, né? Não peque muito, não se entregue ao pecado. Quando você pecar, volte, não seja tolo, né? Não permita que a corrupção que é inerente ao ser humano domine o seu corpo. E a gente viu isso agora de pouco, falando sobre a ira. Não permita-se ser dominado pela impiedade que existe em nós. E ele vai dizer: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Ou seja, entenda que você é pecador, sim, mas não se entregue à tolice. E entenda que, embora você possa fazer muitas coisas que são boas, você não é perfeito. Somente Deus o é. E aí, ele vai dizer que a sabedoria, versículo 19, é poderosa. Ela guarda as nossas vidas. Observe que aqui Salomão está falando a mesma coisa que falou antes, né? Quem que pode guardar a nossa casa? Né? O dinheiro guarda. Mas o que guarda realmente a nossa vida? É a sabedoria, que foi o que nós acabamos de ver anteriormente. E Salomão está apenas repetindo a ideia. E aí ele conclui: todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e não peque. Então, você e eu, nós vamos buscar nos parecer com Jesus Cristo a cada momento. Mas a verdade é que nós precisamos ser humildes para dizer: nós erramos e nós pecamos. E muitas vezes fazemos exatamente aquilo que não queremos fazer. E aí, na sequência, né, ele vai completar essa ideia, versículo 21 e 22, fala assim: não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal dos outros. Aqui, Salomão, ele joga uma real para mim e para você. Nós não gostamos que ninguém fale mal de nós, essa é uma verdade. Mas a verdade é que, da mesma maneira que eu e você muitas vezes fazemos comentários que não devemos em relação aos outros, as pessoas também fazem. Agora, o princípio do versículo que diz não dê atenção, na NVI, na tradução da NVI, parece que não me traz o sentido completo que eu vejo na revista atualizada, porque na revista atualizada diz: não apliques o coração. Então, porque não dá atenção, parece que você está ignorando somente. Agora, não apliques o seu coração significa não fique preso naquilo, não fique atado àquilo, né? Então, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Ou seja, as pessoas, meus queridos, muitas vezes vão falar de nós.
Talvez elas sejam legais e venham fazer uma crítica construtiva, e eu acho isso muito legal. Como é gostoso quando alguém chega para nós e fala: sabe tal coisa que você fez? Olha, entendi isso, aquilo, mas olha, tal coisa que você fez deu uma impressão assim. Olha, e se você fizesse assado? Gente, eu acho isso fantástico. Críticas construtivas nos levam mais além, é muito bom. Mas as críticas destrutivas, aquelas que as pessoas elas não escolhem as palavras corretas para deixar sair pela boca delas, muitas vezes amarram os nossos passos. E isso é terrível. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Salomão está dizendo assim: não aplique o seu coração. Ai, fulano falou tal coisa de mim, então vou parar, não vou fazer mais nada. Ai, tal pessoa falou tal coisa, não, fiquei chateado, não vou mais. Olha, é muito perigoso nós incorrermos nesse erro. E eu falo com conhecimento de causa. Eu acho que eu já mencionei aqui num dos podcasts, uma das minhas linguagens de amor são palavras de afirmação. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa a respeito de mim, eu preciso imediatamente ir diante de Deus para falar: Senhor, a minha identidade não é essa, e entregar diante do Senhor isso. E antes que você pense assim: ai, Rita, então você é feita de vidro, ninguém pode falar nada para você? Claro que não. Na nossa vida, eu acho que eu não teria chegado aqui, né, aos 43 anos. Falta pouco para fazer 44. Eu ia falar 44, mas ainda faltam alguns dias. Eu me recuso a assumir o 44 ainda. Nesses 43 anos, se eu não soubesse lidar com as coisas diante de Deus, eu não chegaria até aqui, né? Eu com certeza estaria fazendo qualquer outra coisa da minha vida que não me expondo para explicar a palavra de Deus, né? Mas eu preciso ir diante do Senhor. E se você é uma pessoa que você está me escutando falar e você pensa: nossa, Rita, várias vezes eu parei de fazer um negócio que eu tinha certeza que eu devia fazer, ou porque eu achava que era da vontade de Deus, ou porque eu achava que eu tinha talento para tal coisa. E Rita, eu parei na metade porque alguém falou para mim: nossa, não ficou legal. E ao invés de eu mudar somente aquilo que eu precisava mudar para ficar bom, eu simplesmente parei tudo e fiquei desanimado. Querido, é com você que eu tô falando, né? Vamos mudar isso diante de Deus, vá orar a respeito, fale com o Senhor: Pai, quantos projetos eu abandonei porque eu escutei uma crítica e eu apliquei o meu coração nessa crítica e eu parei de avançar. Fale com Deus e retroceda dessa decisão ruim que você tomou. Tudo bem? Bom, eu vou parar aqui porque já ficou muito grande esse podcast. Que Deus abençoe muito o seu dia e amanhã nós voltamos para falar sobre Eclesiastes capítulo 8. Deus abençoe muito você.